Olá, seres humanos, está começando mais um Blind Talk. Estamos no quarto episódio. Hoje estou com um convidado que na verdade era para ter sido o primeiro. Se apresenta aí, por favor, mano. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Vasconcelos Sobrinho. Já estou aqui devendo já, né? Com o Nicolas, atrasado ali. Já cheguei. Graças a Deus. E o Igor também tá com um podcast, né, Igor? Sim. Como que é o nome do podcast, o pessoal poder procurar aí para escutar? O podcast é bom, viu, rapaziada? Beleza, o nome do meu canal, né, é Vista Crucial, o nome do projeto. A gente começou agora o podcast Crucial. A gente vai abordar alguns temas um pouco relacionados à atualidade, temas um pouco sérios. A gente vai abrir uma série de quadros, né, dentro desse canal. Inclui, né, o podcast. Mas, por exemplo, amanhã a gente vai gravar uma série ser bem descontraída, bem divertida. Grandes tesouros da televisão brasileira. A gente vai começar a falar de grande família. Então a gente vai transitar entre entretenimento, atualidades, enfim. Fala de variedades no geral, sabe? Eu acho que a galera vai curtir bastante. Pô, legal, já ganhou um espectador que eu vou querer assistir. Eu gostava da Grande Família. Uma das coisas Poxa, eu que eu gostava. massa, né, mano? Eu gostava. Saudades do Agostinho Carrara. Pois é, cara. O único taxista que me faria não precisar de chamar o Uber. Certeza, ele teria entrado na Uber já. Então, Igor, Oi. eu lembro, né? Eu te assistia bastante. Acho que o meu primeiro contato quando eu te conheci foi no Grupo Libertarianismo, uma live com a Camila Vargas, falando de Nova Ordem. Oi. Vai. Mano, saudade dessa época era boa. Depois eu também. Um ano, na verdade, essa live. Mais ou menos um ano, um pouco mais, talvez. Acho que mais, né? Ah, Aí depois mais. teve sua participação no canal que era do Hermes, né? Que era o Isso, Freecast. Tem Freecast. gente que tá devendo voltar, na verdade, né? Vou deixar aí também Pô, tá esse ameaça aí pro Hermes aí, que ele volte, que ele retorne aí, pô. O Freecast é uma proposta incrível, cara. Era muito bom, cara, muito bom. Gosto muito do Hermes, gosto muito de você, gosto muito da Camila Valeu. também. Só o outro integrante que eu não conhecia direito, mas parece ser legal também. Mas é o Vinícius. Vinícius. E mano, daquele Massa. podcast eu fiquei com umas dúvidas assim sobre você que eu gostaria de saber, se você não se incomodar a responder. Qual, o primeiro de apresentação ou aquele sobre pornografia que a gente fez? Cara, eu acho que todos, assim, teve umas coisas sobre você. Uma coisa que eu queria saber, tipo, teve um episódio, eu não lembro exatamente qual, que você citou bastante a Bíblia e Foi esse sobre pornografia. Foi. a pornografia. Aí eu queria saber, tipo, se você é cristão, qual que é a sua relação, ou se você gosta de estudar só. Vamos lá, eu sou evangélico. Eu nasci, né, no meio evangélico, tá ligado? A Certo? minha história é muito longa, cara. A questão de religião, cristianismo no geral, sabe? Sei. Atualmente, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Me identifico, tá ligado? Com a igreja, as crenças da igreja. Então, assim, eu não me vejo como um cara apenas, assim, apenas não praticante. Tá ligado? Mas eu realmente acredito no que é ensinado ali. Eu não nasci, né, na Igreja Presbiteriana. Nasci no meio neopentecostal, né? E aí, talvez Comum, essas né? definições são confusas, né? Para quem não é evangélico, para quem não é tão familiarizado, né? Essa questão, então, eu vou dar um geral histórico aqui, né, sobre essa questão. Mas você tem um protestantismo, né? Ele busca resgatar diversos aspectos, manter diversos aspectos da tradição cristã. Ele emerge, né, ali no século XVI. Você tem o anglicanismo, você tem o luteranismo, você tem o calvinismo. Esses três principalmente, né? Do calvinismo você tem uma ramificação aí entre os presbiterianos, né, os congregacionais, cuja única diferença é o sistema de governo, né? O sistema de governo da Igreja Presbiteriana ele se assemelha muito com a república, né, onde você tem aí uma liderança representativa, né, que os membros da igreja elegem, enfim. Tipo de liderança um pouco mais descentralizada. Enquanto movimentos como a própria igreja romana, né, a igreja católica romana, a igreja luterana americana, são um pouco mais centralizados, né, como episcopais e tal.
E esse é o chamado protestantismo histórico, né? Primeiras igrejas que surgem no século XVI. Depois você tem os batistas, metodistas, né? E aí, já no pós-iluminismo ali, você tem o chamado evangelicalismo, né? Na verdade, são os evangélicos mais comuns que as pessoas conhecem hoje. O surgimento do movimento pietista, ele vai se desenvolver, né, principalmente nos Estados Unidos, formar no que hoje é chamado de movimento pentecostal, né? As grandes diferenças, né, do movimento pentecostal o protestantismo histórico devem ao fato de que o pentecostalismo ele se relaciona de maneira sincrética com a cultura. Você vai encontrar pentecostalismos na África, no Sudeste Asiático, no Brasil, nos outros países da América Latina, nos Estados Unidos, que eles são muito próximos de um contexto cultural, né? Em que cresceram. Possuem uma rigidez assim na forma de culto e a doutrina deles é muito difusa, então você não tem ali tão certo o que eles acreditam, né? No que eles acreditam ou não. Tem uma espécie de religião que alcança muito as classes baixas, a maior parte dos membros e das próprias lideranças, né, acabam sendo pessoas que são desprovidas, né, de alfabetização. Muitos não leem sequer a Bíblia. Surge um movimento com uma liderança personalista, você sempre tem indivíduos, né, e disso surgem milhares e milhares de nações, né, e ponto forte de crítica ao protestantismo no geral hoje. E esse movimento ele se distingue muito do protestantismo histórico, né? Eu diria que às vezes a diferença, né, desses movimentos modernos para o protestantismo histórico é quase a mesma diferença do protestantismo histórico, né, o catolicismo romano. E quando você vem avançando, né, pelo século XX, mais transformações vão acontecendo. Por exemplo, na década de 10, você tem a emancipação se tornando uma pauta cada vez mais presente, né, cada vez mais aceita também. Você teve em 1917, no Canadá, uma igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela foi fundada por uma mulher, né, Aimee Semple McPherson, que foi considerada uma das mulheres mais influentes do 20. Foi feminista, né, e ela foi a primeira, vamos dizer assim, celebridade evangélica televisiva, por assim dizer. E eu nasci nessa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Chegou no Brasil na década de 50, mais ou menos, e ela é chamada de segunda onda do movimento pentecostal. Então, esse é um movimento pentecostal muito ligado, né, a essas questões de cura, né, a essas questões de libertação, exorcismo, essas coisas, né? Ele é muito conectado com aglomerações, então multidões, cruzadas, conversões em massa, né? Eles começaram aqui como Cruzada Nacional Evangelística, nas cidades armavam ciscos e coisas assim. Então a minha família, né, ela chegou nesse meio, tá ligado? Meu avô, ele cresceu, né, junto com a minha avó. Com o tempo, eles se tornaram pastores, né? Tanto meu avô quanto minha avó. E meu pai, né, que no caso é genro desses avós que são pastores, também era pastor, né? Era pastor. Atualmente, meu avô materno, ele ainda é pastor, né? Minha avó materna, ela é falecida. Minha mãe e meu pai, né, atualmente não... Eu acho que eu posso dizer que eles não são membros da Igreja do Evangelho Quadrangular também. Mas essa Igreja do Evangelho Quadrangular, né, ela foi passando por um processo. Grande parte das outras igrejas pentecostais também passaram e estão passando, chamado processo de neopentecostalização. Pentecostalismo é um processo engraçado, mas para isso é importante entender o que é o neopentecostalismo, né? Um movimento fortemente brasileiro, que tem ramificações também no mundo todo. Então, ele surge principalmente na década de 80, quando você tem uma ênfase nessa questão de prosperidade financeira. Tá? Você tem uma amálgama com o fundamentalismo político. Então, por exemplo, desde os calvinistas, os luteranos, enfim, que foram fortemente engajados, né, na política, tanto em termos de mídia quanto em termos partidários também, sabe? E os pentecostais, eles tinham uma postura muito mais reclusa política, né, quanto ao envolvimento na sociedade. Eles não se envolviam tanto.
Mas os neopentecostais, né, começaram a tomar uma linha de frente. Então, por exemplo, eles foram uma forte base de apoio à eleição de Lula, por exemplo, desde que ele começou a se candidatar, né, eu acho que em 1990 e pouco ainda, e posteriormente, né, agora também a eleição do Bolsonaro, uma base de apoio muito forte mesmo. Bolsonaro, que dá para dizer, enfim, pode ser a base até majoritária dele, eu acredito. Os neopentecostais, eles são bem representados por indivíduos como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, enfim, Silas Malafaia. E, por exemplo, o caso da Universal, né, é considerada uma das principais igrejas, né, neopentecostais, acho que é a maior do Brasil. Umas igrejas como a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, né, que ela nasceu pentecostal e foi se tornando neopentecostal. Então, foi adquirindo essa liberdade um pouco maior, então, em relação ao modo de se vestir. Então, antigamente tinha muito aquela coisa, né, mulher não poder usar calça, ter cabelo grande. Então, hoje em dia a galera já não tem mais isso, né, já não tem mais essas questões. O culto, né, é um culto muito mais moderno, é um culto onde a galera mistura com elementos, assim, de música moderna, sei lá, música regional. O famoso worship, né? Enfim, é uma coisa quase show. Então, o pentecostal ele é muito sensorial, sabe? Ele chama a galera da religião via sensação. Então, você tem vários artistas aí famosos, sei lá, Priscila Alcântara, enfim, tantos aí, né, que são achegados, agregados a esse movimento que hoje é muito expressivo. Eles são a parte dominante do governo em diversos ministérios, em diversos estados do Brasil. E eles possuem influência também muito forte na África, em países de língua portuguesa, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles já entraram em decadência, e essa decadência é uma decadência que eles já estão passando aqui no Brasil. E desde 2015 que começou isso, uma onda muito forte, né, de redescoberta do protestantismo histórico. E aí, nessa onda, eu fui afetado. Tô ligado. Então, eu fui aquele cara que nasceu na igreja, ensinado, né, de certa forma, a não questionar muitas coisas, sabe? Aí, no ensino médio, na escola, na convivência, eu sempre era constantemente bombardeado, sabe? Por questionamentos, enfim, seja relacionados à ciência, relacionados à filosofia, enfim, que deixavam em dúvida, sabe? Eu realmente acredito nisso. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver algumas coisas acontecendo na igreja, olhar para aquelas pessoas que ensinavam aquelas coisas e me perguntar, mas elas realmente acreditam nisso também? Então, foi uma fase onde eu comecei a observar muitos escândalos, né, na igreja, em determinadas denominações, seja escândalos financeiros, de corrupção, satanismo, escândalos sexuais, hipocrisia em geral. E aí eu comecei a me questionar só sobre a estrutura organizacional da igreja, sobre a idoneidade dos indivíduos envolvidos, também que essas igrejas neopentecostais, né, desse meio que eu cresci, foi da classe C, D e E principalmente, né, ensino. Comecei a estudar e hoje, né, eu concordo, né, eu concordo com a doutrina presbiteriana, onde é uma doutrina que ela levou muito tempo, né, para ser sistematizada, ela tem como base, assim, a gente pode dizer, os institutos da religião cristã, a instituição da religião cristã, né, que tem uma série de livros que o Calvino escreveu. Posteriormente, né, os desenvolvimentos posteriores, que foram os puritanos ali na Inglaterra, Holanda, a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma produção literária incrível, resultado da reunião de mais de um ano, os teólogos do mundo inteiro, né. Então, hoje eu me considero uma pessoa convicta no cristianismo. Eu não sou considero um debatedor de religião, saca? Mas eu acredito que tem uma forte influência assim, sobre a nossa vida, aquilo que a gente crê enquanto realidade última. Com certeza. Aquilo que a gente crê enquanto o que é meu destino, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, por que eu sou, quem me fez assim. Isso influencia o nosso modo de pensar, o nosso modo de se comportar em completo.
completo, sabe? Com certeza. E eu acredito hoje, né, que você tem que eu encontro hoje, eu vejo uma coerência muito forte, né? Esse pensamento, que é um pensamento, né, que possui divergências internas, mas que eu não acredito, né, que todos aqueles que discordam de mim são, enfim, dignos de respeito, né? Do contrário, sou uma pessoa que nesse mesmo podcast que você me escutou falando sobre a Bíblia, eu também comentei sobre outras religiões, né? Falei um pouco de algumas filosofias orientais e tal, de outras coisas. E eu acredito que a verdade, ela é difusa, então tudo aquilo é verdade procede de Deus, independente de onde venha. Mas eu acredito que a Bíblia Sagrada, né, é uma verdade inquestionável, é verdade, uma revelação especial dada por Deus ao homem, onde ele está contendo seus mandamentos, a sua história, a origem das coisas, né? E você vai ter, né, divergências, né, de interpretação acerca da Bíblia, inúmeras, né? O ser humano pode interpretar o que ele quer. Mas isso é um ponto para deixar claro aqui. Eu sei que vão ter pessoas escutando de diversas religiões aqui, principalmente a gente está no Brasil, um país de maioria católica romana, e os protestantes históricos, como eu, presbiterianos, luteranos, anglicanos, vários batistas, vários metodistas, não desprezamos a posição da igreja de maneira nenhuma. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a minha denominação, ela confessa os quatro credos ecumênicos, né? O credo apostólico, o credo athanasiano, o credo niceno, o credo calcedônia. Vamos em conta os pais da igreja, levamos em conta o desenvolvimento de monges, sabe, de Idade Média. Então, é um pensamento muito... A ideia de que os protestantes acreditam que antes, né, de Lutero, entre aspas, tudo era errado. Isso é mentira. Isso é espantalho, né? Isso é espantalho que foi reforçado, né, pelo pensamento de muitos protestantes ignorantes, né, principalmente desse meio. Tudo assim, eles demonizam com muita força, né, diversos aspectos da Igreja Católica Romana, são aspectos que não estão em desacordo com a Bíblia, né, na visão dos protestantes históricos, por exemplo. Então, eles, essa grande parte, né, desses cristãos neopentecostais enxergam protestantes históricos, sabe, com muitos maus olhos. Porque pensa que eles são católicos enrustidos, uma coisa assim, sabe? Mas é isso, é uma longa história. Não, mas foi bacana, eu gostei de ouvir. Eu particularmente também compartilho, né? Eu também sou evangélico. Eu não me considero uma adesão evangélico, até por isso que eu tô falando de religião, mas eu acredito sim, sempre acreditei em Deus. Eu acho que eu nunca nem cheguei a questionar a existência de Deus. Já questionei algumas vezes a religião bem, mas eu tenho uma visão de Deus assim que é bem forte e eu acho bacana, tipo, o evangélico aqui. Legal. Nossa, cara, assim, o Brasil, né, principalmente, viveu uma era que eu creio que chegou ao fim já, aonde ser evangélico era sinônimo de ser burro, sabe? Sim. É uma coisa que ainda é muito comum na cabeça das pessoas. Sim. A gente tem vários indivíduos aí. O contexto, né, que o protestantismo cresceu, você mesmo comentou de ser muito popular em bairros de mais baixa renda, do precário, e acabou reforçando um pouco esse estereótipo. Exatamente, cara, exatamente. Então você teve uma alienação aí, né, uma alienação de massa que aconteceu. E você acabou forçando as pessoas a se isolarem, né, da sociedade. Então, você não tinha, até um tempo, evangélicos, protestantes encarando a sociedade olho no olho. Eles estavam se isolando, seus redomas, né, de maneira ignorante. Então, hoje você tem aí evangélicos em diversas áreas da sociedade, em diversos setores. Você tem, por exemplo, vários caras com quem tem várias divergências, né, que assim, tem o seu mérito. Então, hoje você tem esses cantores aí que são cristãos, mas que eles não estão dentro, né, dessa bolha gospel. Por exemplo, o Kanye West aí ano passado foi incrível, né? A explosão do álbum dele, cara, uma coisa assim que ultrapassou completamente o meio religioso. Inspirou uma galera boa. E no Brasil você tem caras assim
questão de mídia, como por exemplo o Iago Martins, tem uma série de divergências aí com ele em várias áreas. Ele faz um trabalho muito interessante, né, no canal dele, o Mundo Cópia, onde ele faz assim, relações, né, de filmes, séries, enfim, diversas obras da mídia e músicas, com, enfim, princípios cristãos, conceitos cristãos, cosmovisão no geral, tá ligado? Tem uma galera incrível aí fazendo um trabalho que não deixa pra trás. Não deixa pra trás nenhum outro grupo da sociedade, de verdade. Sim. Sim, o trabalho de H é muito bacana, já consumi também, eu recomendo também. Trabalho muito bom. Outra dúvida assim que eu fiquei meio confuso com qual que é a sua visão social em relação, por exemplo, ao anarquismo. Eu fiquei em dúvida. Não sei se vocês se consideram um anarquista, da classe, ou um anarquista sem hífens, né? Que é... Bom, vamos lá então. Acho que quando a gente fala dessas coisas, a gente tem uma grande batalha aí de semântica também. Sim, eu vejo muitos problemas. Princípios de conversa, né? Eu acho que não gosto do termo, da expressão anarquista. Gosto dessa expressão. Justamente que você nela nessa expressão você tem nela, né? Arquia, ordem. Quando você coloca anarquia, você pressupõe ausência de ordem. Então, compreendo aí uma série de indivíduos associa a anarquia ou anarquismo com a ausência de igreja, de empresas, de grupos, com líderes de famílias, tudo. Né? Porque no fim das contas é isso. Aí é até esse ponto que esse termo tende a levar a gente. Né? Eu não acredito numa sociedade sem ordem, na verdade. Eu não acredito numa sociedade sem hierarquias naturais. As hierarquias possíveis, na verdade. Então, eu acredito na igreja, acredito na família. Enfim, grupos, sejam grupos que compartilham assuntos em comuns, grupos étnicos, cultivos, grupos de amigos, grupos de artistas, grupos culturais, pessoas que moram no mesmo lugar, enfim. Acredito no casamento, acredito nisso tudo, sabe? E eu realmente vejo, né, uma possibilidade muito forte, né? O que tenho visto, na verdade, é esse termo ser mal entendido. Por exemplo, entendo que diversos filósofos, eu não vou ser capaz assim, de falar com tanta acurácia, mais propótica, não, principalmente entre os anarquistas primitivistas, assim, são bem radicais, que eles falam mesmo, tem que abolir a família, tem que abolir tudo, tem que abolir, enfim, a enxada. Cara, eles realmente vão ao extremo. Então a palavra anarquismo ao extremo, né? Esse é um termo que eu não gosto de tomar para mim, exatamente. E eu realmente acredito uma coisa um pouco complicada cristão defender, porque acredito, né, na existência e na possibilidade de um governo civil. Eu realmente acredito que esse governo civil, eu realmente não tenho tanta conhecimento de atualidades para saber se em algum lugar do mundo existe algo parecido, mas eu imagino que em algum lugar do interior americano, da Holanda, algumas ilhas predominantemente protestantes na Oceania, que deve haver algo parecido. Mas eu acredito que o melhor modo, sabe, desse estrutura social funcionar é voluntária. Certo. Uma coisa para que as pessoas podem ter. Acredito aí numa espécie de emoção física, vamos dizer, que pode acontecer no caso de uma sociedade. Ela possui ali entes, né, que não vão de acordo com ela. Você vai ter uma emoção física natural aí. As pessoas elas tendem a se aproximar daquilo de acordo, né, com a vontade delas. Então, somente porque eu tenho uma visão assim, muito
fortemente agrarianista, por assim dizer. Então, eu acredito que a urbanização ela é um forte fruto dessa intervenção estatal, né? Eu acredito que muito das cidades, de fato, é fruto do livre mercado, é fruto de interações voluntárias. Essa urbanização forçada, essa pouca ocupação, esse êxodo rural, característica dos últimos 100 anos no mundo todo, ainda vai acontecer muito, né? Eu vejo isso como fruto da intervenção estatal. Eu acredito que comunidades rurais, em pequenos bairros ou pequenas fazendas, não sei, pequenas comunas, mosteiros, chame como quiser, cristãs, seja um tipo de organização social onde eu gostaria de estar envolvido. Esse tipo de organização social funcionar, nós precisamos de liberdade, de pagar, enfim, poder dar nosso dinheiro para o que a gente quiser, certo? Acredito hoje que a tecnologia, né, ela unicamente, né, de certa forma, mas eu acredito que hoje a tecnologia ela pode nos possibilitar de maneira muito profunda esse afastamento urbano, afastamento da cidade. Sim, sim. Então, eu acredito que... Pode falar. Eu enxergo que isso é um fenômeno que pode acontecer daqui a uns anos, ainda mais depois que aconteceu esse problema do patógeno, né? A força que o home office está gerando, eu acredito que vai fazer muitas empresas abrir os olhos para essa forma de trabalho e vai fazer com que muita gente perca o interesse de morar em capitais e possa acabar se voltando para o interior. Eu acredito que isso é uma possibilidade de tendência que pode acontecer. E uma espécie de localismo tem nascido com força. Certamente, a pandemia incentivou e possibilitou as pessoas a prestarem mais atenção em mercadinhos de bairro, da rua, do lado, sabe? Em coisas mais próximas, não sei, no atacadão, no Walmart, em coisas assim. Então, esse fortalecimento de comunidades locais, eu acho que é um passo, né? Direção, é um passo em direção, né? A essa sociedade. E, obviamente, por isso eu sou um forte defensor do separatismo, né? Uma espécie de descentralização. Então, eu realmente defendo qualquer movimento separatista, sabe? Mas, como a gente fala, né? Então, assim, eu falei que uma sociedade em que eu gostaria de viver, mas eu realmente acredito que medida, né? No que eu posso falar aqui no nível de conhecimento, que a intervenção estatal, né? Ela é fortemente maléfica. A sociedade, qualquer espécie de intervenção de bom que aparentemente advenha uma intervenção estatal, talvez seja apesar dela. Mas de qualquer forma, não enxergo isso como eu não costumo enxergar as coisas em termos de utilidade. Então, se deu certo, tá certo. Não, na verdade, acredito que a gente precisa analisar, né, como as coisas devem ser, sabe? As coisas devem ser. E aonde eu vejo, né, o modo, a lente através da qual eu vejo como as coisas devem ser, é através da Bíblia. Certo. Eu acredito que a Bíblia ela deve ditar, né, como uma sociedade deve funcionar, como o ser humano deve se relacionar, interagir, sabe, com o seu próximo. Então a gente vê Romanos 13, o governo civil ele sendo usado para punir os maus, né, e bonificar os bons. Então eu vejo aí essa fórmula básica, né, um modo da gente enxergar o fato de que não é quem deve ser alvo de punição. Aquilo que não é agressão deve ser alvo de punição. E a gente enxerga até mesmo, por exemplo, a quantidade de impostos, né? Os judeus, enfim, os súditos em geral do Império Romano pagaram, né? Eles tinham aí estavam debaixo da ditadura terrível, enfim, todo o seu ônus, mas eles pagaram praticamente uma quantidade de 10% de imposto, porque, beleza, eu acho um roubo, com certeza. É uma coisa muito menor daquilo que a gente está sujeito hoje. Então, é algo incalculável. E hoje a gente é completamente controlado pelo Estado.
sociedade, né? Em todas as áreas. Diferente do que as pessoas acreditam, né? Eu acredito. E eu acredito que a gente hoje é muito mais escravo do Estado do que, enfim, os hebreus eram no Egito, e 1.000 anos depois os judeus eram com os romanos, nossos pais eram também. Hoje a gente é muito mais atolado nessa lama. E assim, ao contrário, eu vou lançar uma questão aqui que é polêmica, até porque eu acabei de me identificar como protestante, mas tem um livro muito bom, recomendo a todos, protestantes principalmente, mas não só protestantes, qualquer cristão. Se você não for cristão, esse livro pode não fazer sentido para você. É um bom livro de história. O livro é Cristianismo e Estado, Usas John Pushduni. Atualmente ele é vendido pela editora Monergismo. Vou mandar o link aqui, inclusive depois ele coloca na descrição do vídeo, né? Esse livro, o Cristianismo e Estado, ele vai mostrar como que, em determinados aspectos, a própria reforma protestante, assim como a contra-reforma, acabaram aumentando o poder do Estado em determinados aspectos sobre nossas vidas, né? Por exemplo, você vai ter aí isso atestado por Murray Rothbard no seu livro Educação Livre e Obrigatória, onde ele vai falar sobre como que Martinho Lutero, né, ele foi um dos primeiros aí impulsionadores dessa educação pública compulsória, né? Mas Pushduni, ele vai trazer esse aspecto. Ele vai trazer que em dadas proporções, a reforma protestante ela foi importante, né, para que a gente tivesse uma noção mais ampla e maior da diferença, né, entre coerção e liberdade e tal, mas, de certa forma, ela também ajudou a expandir esse Estado. Então, a gente hoje tem a ilusão de ter um Estado porque a gente tem uma república, porque a gente tem uma democracia, a gente é mais livre. Mas o fato é que muitas pessoas que viviam sob um império, entre aspas, absolutista, na Idade Média, seja lá qual for, tinham muito mais liberdade do que a gente, sabe? Isso é um ponto polêmico, mas que o próprio José Herman Hoppe também vai trazer em A Democracia Deus que Falhou. É um livro muito bom também, né? Eu imagino que todo mundo já conhece. Eu recomendo, né, também. É um livro denso, é um livro pesado, mas eu realmente recomendo para todo mundo esse livro. O Eto Empire, ele tá postando versão narrada do Democracia Deus que Falhou. Ele já postou 2 partes. É um canal que eu recomendo bastante também, para quem prefere áudio. Fã dele também, é o cara. E aí eu vou deixar outro livro aqui também, interessante, desse mesmo autor. Esse autor, eu falei dele mesmo, o Nicolas, nesse podcast sobre pornografia. Ele tem um livro chamado A Política da Pornografia. Ele também vai falar aí como o nosso Estado moderno, né, ele é uma entidade pornográfica, de certa forma, uma entidade sensual, né, que trabalha com os sentidos, que trabalha com a sedução. Então, hoje, o Estado ele é muito envolvente. Isso. Eu achei muito interessante esse canal hoje que você fez no podcast. Eu nunca tinha visto ninguém falar. E assim, esse ponto que dificilmente é levantado pelos libertários modernos, né? Principalmente porque o perfil da galera no Brasil hoje é uma galera que, convenhamos, Nicolas, não reflete sobre questões filosóficas tão profundas, sabe? A galera está muito mais preocupada com palavras de ordem, com termos fáceis de entender, de repetir. Às vezes não se importa com pressuposições, com cosmovisão, com esse tipo de coisa. A galera é superficial, né? Então, é complicado. E tem outro livro, né, desse autor, que eu vou recomendar também, que é o Fundamentos da Ordem Social. Ele vai fazer um estudo, né, sobre esses credos ecumênicos que eu comentei, como o Credo Apostólico, Atanaziano, Credo Niceno, Credo de Calcedônia. E ele vai falar, né, sobre como que todo esse corpo doutrinário ele influencia fortemente, né, o modo como uma sociedade cristã deve se organizar, né? Então ele vai colocar basicamente, né, aí 2 lados que existem: o cristianismo versus o humanismo, né? Então dentro do humanismo a gente também vai encontrar aqueles que defendem o voluntarismo, né? Aqueles que vão defender
a liberdade individual, enfim. Coisas talvez até muito parecidas com o que eu defendo, mas, né, por motivos diferentes, né? E por motivo, né, a fonte do meu, entre aspas, libertarianismo é a Bíblia, né? Eu extraio do libertarianismo, né, do corpo doutrinário da igreja, doutrinário bíblico, né? Então, eu me considero, né, antirrevolucionário, não me considero reacionário também. Eu realmente não acredito, né, numa mudança de cima para baixo, em uma mudança via meios políticos. Eu acredito em uma mudança, a mudança, né? Eu acredito. Cara, eu não sei nem se tem nome também para o que eu acredito nisso, porque assim como você, eu também sou anti-revolução, não acredito em destruir para construir. Ao mesmo tempo, também não acredito em utilizar o meio político. Eu meio que acredito em algo meio que, sabe, emergindo naturalmente de pequenas comunidades. Exato, e é o que vai acontecer. Então, o que tem acontecido, na verdade, né? E a internet vai possibilitar isso com muita força, sabe? Então, um outro autor, né, cristão também, muito interessante, e ironicamente, ele foi político, o primeiro-ministro da Holanda, o Abraham Kuyper, autor, assim, é um dos meus autores favoritos, basicamente. E o Kuyper, né, ele não acredita também, né? Ele é um cara que nunca gostou de se definir. Então, ele foi fundador do partido chamado Partido Antirrevolucionário, na Holanda. Ele fundou a Universidade Livre da Holanda, que é uma universidade que era não financiada nem pelo Estado, nem pela igreja, mas completamente voluntária também, né? Teve um artigo massa do Estadão, que o Estadão fez sobre o Abraham Kuyper. Eu vou mandar o link dele aqui. Enfim, ele fala sobre modernismo, enfim. E um dos pontos que o Kuyper ele levanta em um dos livros dele, que é o Sabedoria, se eu não me engano, é esse livro. Ele tem vários livros que eu já li vários, mas o Sabedoria e Prodígios, ele vai falar sobre essa questão, sobre a necessidade, né, dos cristãos, conservadores, enfim, antirrevolucionários em geral, se unirem em uma sociedade separada, sem que tenham que necessariamente se abster de se envolver na sociedade existente, né? Então, assim, parece, né, algo um pouco contraditório, mas é completamente possível, sabe? Então você tem, ao longo de toda a história da igreja, desde os primeiros séculos, um movimento muito pouco conhecido e muito fortemente criticado também, principalmente pelos protestantes, é o movimento do monasticismo, né? O movimento dos monges, dos mosteiros. Então, os mosteiros, né, os monges, eles são fortemente vistos como aqueles que se afastaram, que largaram tudo para lá, mas não é verdade. O monge, ele se ausenta da sociedade em determinado momento, não para fugir dela, mas para que ele possa encará-la olho no olho, frente a frente. Então, não é uma forma de alienação como essa que colocou os cristãos para fora, né, do meio intelectual. Então a gente tem que entrar no meio intelectual, a gente tem que palestrar nas universidades, sabe? A gente tem que fazer parte das entidades existentes na sociedade, a gente tem que assumir cargos, mas no tempo a gente tem que fortalecer os nossos vínculos comunitários. Então a gente se fortalece de maneira, talvez, vocês podem montar uma chácara, uma comunidade digital, sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa que eu acredito muito forte. O maior campo missionário que existe é a família. Então, nada desafia mais o Estado do que um homem, uma mulher e seus filhos. Nada. É tão ameaçador. Tudo tão atacado, né? Ultimamente. Exato. O humanismo odeia, de certa forma, né? Sim, é colocada uma falsa noção de que construir famílias é burrice, é coisa de... Eles criam até esse estereótipo de que é coisa de gente ignorante. Quanto mais filhos você tem, mais ignorante você é. Quanto mais pobre, filho, pobre. Eles vão criando esse espectro como, sei lá, se formar uma família fosse coisa de gente burra. Sim, tem um vídeo muito bom do Lobo Conservador,
sobre ter filhos, né? O Brasil precisa de filhos urgente. Eu vou te mandar o link aqui, inclusive, né? Então, sabe, essa imposição da nossa sociedade sobre tem que fazer a faculdade, isso, aquilo, outro poderia falar, né? Enfim, tem que vale a pena, né? Coisa terrível. E o que causa na nossa sociedade, né? Essa ausência. Né? Quem vai cuidar dos pais, sabe? Quem vai passar para frente os valores que existiram, né? Então, pessoas têm poucos filhos, colocam eles na escola, esquecem deles completamente, de maneira terrível, e fazem os mesmos com os idosos também, enfiam os idosos, né, em lugares distantes, no vazios e outras coisas, sabe? E eles não têm netos suficiente para onde esses valores serão passados, sabe? Os pais também não gastam tempo passando esses valores para os filhos, e aí que a cultura se perde. Então, e tem se criado um fenômeno ainda pior, né? Porque o pai e a mãe, além de abandonar o filho na escola, quando o filho está em casa, ele deixa o filho mexendo no celular e o filho fica pelo Exato, cara. Terrível. Então ele acha, às vezes, que o filho está em casa, mas está no celular, está no computador, isso vai ser bom para a criança. Então por isso que eu acho tão importante, né? Tanto os movimentos de escolas alternativas, sabe? Escolas confessionais, escolas voltadas para determinados tipos de ofício, escolas rurais, escolas voltadas para horticultura, agricultura, escolas voltadas para esporte, voltadas para arte, e o homeschooling, né? Eu considero tão importante, sabe? E a própria interação das crianças, né? É importante. Então, eu não acredito que o homeschooling ele seja um fator necessariamente antissocializante. Isso, ter muitos filhos é importante. Porque, à medida que você vai tendo filhos, os mais velhos eles já podem ensinar os mais novos várias coisas. Porque isso é uma coisa que acontecia muito antigamente. Então, o pai não precisava se preocupar tanto, porque um filho a mais não era um peso, mas era um auxiliador, né? Ajuda. É uma coisa triste, né? Esse fato de que a família ela é vista como uma coisa desnecessária. A família ela é a base, na verdade, da sociedade. Gente, assim, uma sociedade saudável, né? Você tem uma sociedades que são doentes, sabe? Esse fenômeno, né? A gente volta ao ponto onde a gente começou, fenômeno pornográfico, onde as pessoas vivem em função do prazer próprio. Você vai ter aí uma série de países muito mal vistos, por exemplo, o Japão. Onde a quantidade de matrimônios e de pessoas mesmo se relacionando sexualmente fora do matrimônio, algo que eu não concordo, mas mesmo assim, isso é coisa ausente, é uma coisa rara lá. As pessoas estão centradas nos próprios prazeres, imediatismo. Isso tem a ver com a preferência temporal. Uma sociedade cuja preferência temporal é por aqui e agora, uma sociedade hedonista, pensa nos próprios prazeres imediatos, médio e longo prazo ela vai ser uma sociedade miserável. Sim. Pessoas não estudaram o suficiente para conseguir ver uma nova ciência, uma nova filosofia, uma nova tecnologia, novos modos e métodos de trabalho, sabe? E produziram o quê? Produziram nada. A gente qual vai ser a produção cultural dos próximos anos, talvez? Mesmo entre países de maioria protestante. Um país de maioria protestante da Ásia é a Coreia do Sul, que é a maior contribuição da Coreia do Sul para o mundo em termos culturais atualmente. É o K-pop, que é uma merda. O K-pop, culturalmente, é uma coisa vazia, é uma coisa anticristã. Dominantemente, existem exceções. Eu até merda do K-pop, porque, cara, a figura do homem no K-pop é uma figura muito feminilizada. Eu acredito que é prejudicial. Com certeza. E, assim, eu vejo que você tem um crescimento aí contra culturas, né, de culturas que vão contra, né, isso, né, essa hegemonia para onde o mundo está indo. Então, eu realmente acredito a família, né, é o núcleo central, sabe, por onde tudo começa. Saber, né, influenciar pessoas. Então, eu sou um cara, sabe, eu gosto muito de criança, saca? Eu
eu sei um tanto quanto lidar com criança, amar em criança, e você sentir no que as crianças estão pensando, o que as crianças estão fazendo, é um indicador forte, né, de para onde a sociedade está indo. Então, é muito comum hoje você ver crianças que às vezes nasceram na igreja, foram criadas na igreja, em famílias inclusive de classe B e A, mas que são completamente ignoradas, sabe? Coisas como as dificuldades que os pais passam. São crianças que acham que brinquedos e comidas caem do céu e que o dinheiro não dá trabalho. E pessoas que passam o dia inteiro, entre aspas, não por nada, seja em jogando no celular ou fazendo curso disso, curso daquilo na escola. Então, enquanto o pai dessa criança, às vezes com 12, 13 anos de idade, já sabia fazer algum ofício, esse cara tem, sei lá, idade não sabe nem lavar louça direito, não sabe nem ter uma casa direito. Mas ele está estudando, está passando na faculdade, tal. A gente está formando pessoas que vão ser o quê? Sabe? Então, o mundo, ele às vezes parece viver nessa louca dualidade de ou pensadores e trabalhadores. Nunca os dois. Agora a gente tem aí essa tara por pensadores. Então a gente quer pessoas refletindo sobre isso, sobre aquilo, entre aspas, crítico, mas que elas não sabem fazer nada. Não sabem guiar a própria vida. Então, a cosmovisão que ela tem levado a sociedade para um buraco. Várias pessoas estão acordando para isso. Várias pessoas estão enxergando isso. Estão vendo que esse não é o caminho e que não vai dar certo isso. Leva pessoas para a morte, isso leva pessoas para suicídio, para opressão, abandono, para pornografia, para política, para tudo de pior que isso. Sim. Então as pessoas elas se agarram fortemente aos seus deuses finitos, né? Deuses limitados. Não é incapaz de adorar alguém. Então, sempre tem que adorar alguém, né? E tem que se agarrar a Deus. Sim. Se agarra ao Deus que não é o Deus verdadeiro, a vida da pessoa e todos aqueles que estão ao redor dela, todos aqueles que se relacionam com ela, né? Vai ser negativamente afetado, vai ser negativamente afetado de maneira ali que eu não consigo imaginar. Mas eu tenho visto, né, em vídeos de pessoas próximas a mim, de muitos, inclusive, amigos, talvez por uma ideologia política, trocaram Deus por drogas, trocaram Deus por romances, trocaram Deus pela academia, e às vezes isso é uma coisa bem vista, né? Então, quantas pessoas, por exemplo, que negligenciam, talvez, a sua vida eclesiástica, a sua comunhão na igreja, negligenciam, né, o aconselhamento pastoral por um suposto envolvimento acadêmico, né? Porque isso é bem visto, porque muito comum. Pessoas focarem em suas carreiras, focarem, né, em seus estudos e ignorarem os aspectos da vida, ignorarem a própria família. Muitas pessoas veem isso com muito bons olhos. E é mais triste são pessoas que elas tratam, sabe, tudo isso, todo esse processo, como por exemplo o homeschooling, o casamento, a formação de família, como uma moleza, fácil fazer. Então as pessoas elas acham às vezes que é fácil, você vai encontrar uma menina, um rapaz que pensa igual você vai criar filhos. Quando você pensa que é fácil, se prepara. Então, realmente é necessário, né, um forte amadurecimento, treinamento social, individual. A gente precisa, né, porque a gente foi criado nesse meio, a gente é fruto, de certa forma, dessa sociedade. A gente não sabe agir naturalmente de maneira diferente a ela, não. A gente discorda. Mas a gente é fortemente parte dela, a gente ela está fortemente em nós também. As pessoas às vezes podem estar ouvindo isso e falar, é isso mesmo, vamos lá, tal. Não é assim, a empolgação não vai resolver nada. Bom, vamos lá, e aí, vamos lá como? Fazer o quê? Cara, senta, lê a Bíblia. Senta, sei lá, dorme cedo. Larga um pouco o celular, larga um pouco isso, larga um pouco aquilo, vai para a igreja, vai conversar com pessoas, se batiza, conversa com o pastor, conversa com o seu líder eclesiástico, tire dúvidas e corra, né, desesperadamente atrás de mulher ou atrás de homem.
vai resolver, né? O fim da sua vida deve ser Deus. Sua vida não deve ser isso ou aquilo. Então, eu acredito nisso. Que quando a pessoa foca numa coisa só, deseja, anseia aquilo, tornando aquilo uma coisa quase redentora para ela, mais distante aquilo vai ficar. Então, uma coisa muito interessante desses movimentos anti-pornografia que têm surgido hoje, muitas pessoas ficam fissuradas. Então, o cara conta, primeiro dia sem pornografia hoje, segundo dia, terceiro dia, e o cara ele fica focado, de modo que a vida dele é só isso. O cara é só uma fé, né? E o que acontece quando você fica repetindo para a pessoa não pensar no hipopótamo rosa? Ela vai pensar no hipopótamo rosa o todo. Então, enquanto a sua vida for em função, seja de comprar pornografia ou construir uma família tradicional, lutar contra o Estado, enfim, enquanto a sua vida for em função de qualquer coisa que não seja a glória de Deus, glorificar, né, a Deus com seus atos, palavras, seu pensamento, enfim, suas ações, então você realmente está cada vez mais distante desses seus objetivos também. Então, Nicolas, eu acredito que uma sociedade ela passa, né, por questões de colheita e plantio. Então, tudo que nós vivemos hoje, o mundo moderno é uma frase que eu já vi em algum canto, mas o mundo moderno ele não vai ser punido. Ele é a punição. Beleza. Então, assim, o que rola, né, é que às vezes a galera acaba focando muito, sabe? A galera se empolga, entende? Quando a gente fala, né, de algumas questões. Então, eu posso estar falando disso tudo aqui, muita gente escutando e falando, nossa, é isso mesmo e tal, a parada é essa, a gente vai fazer isso acontecer amanhã. Mas, sabe, é necessário preparação, é necessário que você se esforce, sabe? É necessário que você dê o primeiro passo. Então, nada vai acontecer de uma hora para outra. Não existem transformações de uma hora para outra, nem mesmo a nível individual, quanto menos a nível social. Então, a gente não tem como, Nicolas, apresentar uma receita aqui, sabe? De como construir uma sociedade perfeita num passo a passo. Mas o que eu realmente acredito, e a gente pode explorar isso, né? Com, enfim, mais profundidade em outros momentos, é que eu realmente vejo, né, os fundamentos da ordem social, uns fundamentos corretos de uma ordem social, como sendo os fundamentos que são embasados nas Sagradas Escrituras, né? Embasados na Bíblia e na tradição cristã. Então, você tem aí uma série de autores que vai desenvolver isso com muita acurácia, autores que não são tão conhecidos, sabe? E eu vejo que, mesmo em meio àqueles que não são cristãos, enfim, para aqueles para os quais isso não faz sentido ou não é importante, é uma pena, né, que essas pessoas não conheçam, porque o cristianismo, ele, por essas pessoas, pela ignorância delas, ele acaba não sendo visto como um corpo filosófico a ser debatido, entende? Então ele é jogado de lado mesmo, sabe? Jogado para um canto como só mais só uma crença, né? Só uma crença qualquer. Mas ele é um corpo filosófico, que ele merece ser debatido, ele é um corpo complexo. Então, eu realmente gostaria, sabe? E acho interessante que todos os libertários conhecessem, por exemplo, autores como Rosa John Rushdoony, que eu citei aqui agora há pouco. Então, eu realmente vou muito de acordo com o que ele propõe, né, em suas várias obras. Então, ele tem essa obra Cristianismo e Estado, que eu falei, a política da pornografia, você tem Fundamentos da Ordem Social dele também, enfim, diversos outros livros maravilhosos. Ele tem os comentários do Pentateuco, infelizmente não tem em português, mas vocês encontram no site da editora Monergismo, né? É minha editora evangélica favorita atualmente. Eles fazem, enfim, traduções muito boas, eles têm livros muito bons e eles são os pioneiros, eu acho, em traduzir esse autor, né, o Rushdoony, para a língua portuguesa, sabe? Ele é um cara muito próximo do movimento libertário, né? Então, para vocês terem noção, o Gary North, não sei se você conhece o Nicolas, mas o Gary North, ele faz parte do Instituto Mises americano. Ele escreveu vários artigos, ele é economista, ele é genro, né, desse Rushdoony. Ele tem uma organização, né, que hoje é comandada pelo filho dele, já que ele faleceu em 2001, que é a Chalcedon Foundation, né, Chalcedon, né, que vem aí do criado de Calcedônia, enfim, tem toda uma questão
relacionada com a ordem social cristã mesmo. Vocês encontram bastante coisa lá no site deles, sabe? É bem bacana, bem legal. E é um autor assim, que eu recomendo bastante, que eu vejo que ele faz falta assim, no mainstream. Mas aos poucos tem sido um pouco mais conhecido esse livro sobre pornografia. Ele foi um livro que repercutiu bastante até. Um dos melhores livros que eu já li, eu garanto. E o massa dos livros dele é que ele é recheado de citações de outros livros, de referências de outros livros. Então o Chidoni é um cara que ele tinha um dos maiores acervos pessoais do mundo de livros, sabe? Ele lia cerca de um livro por dia, por mais de 20 anos, se eu não me engano. Então, assim, o cara tinha um arcabouço incrível, tá ligado? Tinha um arcabouço incrível e era pastor, né? Era pastor, era teólogo, ele foi missionário entre os índios americanos, agora não lembro ao certo qual tribo, e ele é da Armênia, se eu não me engano. A família dele fugiu do genocídio armênio e eles se instalaram nos Estados Unidos. E lá, eu não sei se ele nasceu na Armênia ou se ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de origem armênia, né? Ele foi missionário entre os índios americanos. Enfim, a única formação dele é um bacharelado em artes. Ele é formado pelo seminário metodista, mas foi pastor presbiteriano. E ele, assim, tem muita coisa, né, a dizer. Eu vejo assim para os cristãos hoje. E ele é um cara que ele é inteligente, ele não busca ser tão sectário, então ele questiona e ele apresenta, né, diversas questões, entre aspas, contra o próprio protestantismo. Ele vai falar ele vai elogiar, de certa forma, certas medidas, vamos dizer assim, pró-liberdade que muitos papas tomaram, né? Principalmente no século XIX para o século XX, enfim, em vários momentos que a igreja não se rendeu ao Estado, a igreja romana, no caso, né? Mas ele é um cara muito legal da gente ler, tá ligado? E eu espero trazer também em breve aí no meu podcast, se possível. Claro, aqui também, né, se for possível, mas pretendo fazer algumas leituras comentadas, né, de algumas obras dele, que são muito valiosas, né, são muito complexas de entendimento, mas eu considero boas introduções tanto para quem é cristão quanto para quem não é cristão. E eu realmente acredito que é um autor que tem muito a contribuir, tá ligado? Tô ligado. E é bacana essa ideia de trazer leitura comentada, principalmente de autores que não tem tanta relevância, porque a leitura comentada pode acabar com os leitores. Sim, e é uma parada interessante também para os próprios libertários, né? Aí já vou saindo um pouco, né, desse meio cristão, que é um ponto, né, relacionado a esse crescente conflito que tem acontecido entre os chamados anarquistas individualistas e os anarquistas capitalistas, left libertários contra austríacos, né? Esses conflitos têm acontecido muito aí. E eu falo para os dois grupos aqui em relação a essas duas questões, né? E quando eu falo, né, da fonte do meu libertarianismo, então, assim, algumas pessoas podem não gostar, mas a verdade é que a fonte do meu libertarianismo não é Mises, não é Ayn Rand, não é, enfim, não é escola austríaca, não é, sei lá, Proudhon, não é Bakunin, enfim, a fonte do meu libertarianismo é Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, são os Salmos, Jesus Cristo, Paulo, os apóstolos, os pais da igreja. Esta, né, é a minha fonte, e de tantos outros cristãos aí. E eu, como falei, toda verdade que existe provém de Deus. E existe muita verdade em todos esses autores que eu falei agora. Tanto anarquistas clássicos, quanto austríacos, objetivistas, chicaguistas também, enfim, tantos outros aí, de tantas vertentes que existem. Enfim, até entre estatistas também, por que não? Mas dentro, né, desse meio libertário, eu concordo com bastante coisa. Então, por exemplo, a economia austríaca, ela é muito interessante em determinados aspectos, né? E a minha grande crítica aos anarcocapitalistas, principalmente, vem desse fato de existir um certo receio com alguns tipos de organização, né? Sim. Que seriam organizações autogeridas, organizações voluntárias, né? Voltadas para o mutualismo, voltadas para a comuna, né? E eu realmente acredito que isso é algo a ser analisado, sendo que hoje nós temos tecnologias que elas possibilitam uma descentralização máxima do próprio trabalho,
Então, a gente ainda às vezes se prende a modelos de trabalho que refletem em relações voluntárias, de fato, mas refletem a hierarquização e centralização que o Estado ensinou a nossa sociedade a ter. Então, Sim. a gente hoje tem o P2P aí, a gente tem tecnologias como o blockchain, que ensina que a descentralização, né, e a existência de uma rede onde todos são clientes e servidores, ou seja, todos são patrões e empregados, é completamente possível, sabe? Isso é completamente possível. Então, vários libertários aí, vários anarcapitalistas são muito fãs do Bitcoin, não sei o quê, mas às vezes se espantam quando vem alguém falando de existir uma empresa horizontal, sabe? O cara fica assustado. Eu fico pensando, cara, talvez você precise refletir um pouco melhor sobre isso, né? Então, eu só queria deixar esse parecer breve aqui sobre essa treta que tem se arrastado bastante, né? E, inclusive, já que relação... você tocou no assunto de blockchain, cripto, se você topar, um dia você podia voltar aqui para falar disso especificamente. Não, com certeza, né? Esse é um assunto que eu me amarro demais, né? E todo esse desenvolvimento tecnológico, né? É fruto aí do Ocidente, de certa forma, né? Eu vejo todos esses desdobramentos relacionados à descentralização, à internet, modos de organização social, né? Modos de organizações, né, alternativos, por assim dizer, são frutos do cristianismo, né? Criptomoedas, blockchain, são frutos do cristianismo, de uma cultura cristã. Foram possibilitados por uma cultura cristã, né? Até mesmo, né, sabe, quando... O ponto é, eu não tô falando que os caras são cristãos, sabe? O cara pode ser ateu, o cara pode ser o que ele for, mas tudo isso, né, tem uma base, tudo isso é fruto. Então, essa ideia de indivíduo enquanto indivíduo, entende? Essa ideia de você ter, né, controle, poder sobre aquilo ali que você está fazendo, e ao mesmo tempo de existir um consenso na rede, enfim, de poder também existir ali um modo de validação, de provar o que é verdade, diferenciar do que é mentira. Isso possui uma base cristã muito forte mesmo. Então, eu vejo, né, como algo da providência divina, né, algo de fato da providência divina, como por exemplo o chamado movimento cypherpunk, que foi um movimento que deu, né, origem ao WikiLeaks, à blockchain, ao universo de criptomoedas, que basicamente eu vejo como de fato o fato mais relevante dessa primeira e segunda década do século XXI, sabe? Sim, então, o movimento cyberpunk é algo sensacional, é algo que tipo, não é muito falado, mas que trouxe tanta mudança, tanto acho que de pensamento Sim, cara. de que é possível descentralizar as coisas. Eu acredito que, inclusive, talvez a maior contribuição do movimento deles é psicológico, né? Sim, exato. Não é nem, né, a tecnologia em si, né? Mas é a própria ideia. Então, eu mandei aí pra você, Eunício. A gente dá um jeito de compartilhar com a galera depois. Minha namorada, ela se formou agora em Direito e ela fez TCC sobre a tecnologia blockchain, né, aplicada ao processo civil. Então, a tecnologia blockchain é vista como um meio de prova, né, como tanto um meio de prova, um meio mesmo de chegar a uma prova quanto uma prova, né. Sim. Então, a gente tem aí, né, uma tecnologia como a blockchain que ela pode, né, de fato revolucionar não apenas essa questão de dinheiro, mas todo o direito, toda a questão de informação, sabe? Então, eu acredito que alguns, né? Eu acho que a gente está num estágio em que a gente não consegue ainda dimensionar, sabe? Até onde isso vai levar a gente, sabe? Então, a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe. Mas a tendência, né? Assim, é de que isso seja algo de uma relevância tão grande quanto a internet, sabe? Então, a internet comparada à tecnologia blockchain, em breve vai ser algo como a eletricidade comparada à internet, sabe? Então a gente não pensa tanto na eletricidade como algo revolucionário, que foi. Mas, em breve, a tecnologia blockchain ela vai ter um aprofundamento tão intenso na nossa sociedade, uma aplicação tão vasta, que a internet vai parecer algo bobo, algo ultrapassado, de certa forma, né? Por assim dizer, algo básico, né? Vamos dizer. Claro que a gente não tem como saber, não tem como prever a ação humana, mas ao que tudo indica, né? Esse é o caminho para onde a gente está indo. Com certeza. E existe um livro que vou recomendar aqui. Eu vou encontrar o PDF dele, não tenho ele aqui agora comigo, mas eu vou mandar assim que eu puder.
eu vejo se eu encontro um link também, que é um livro cristão, né, chamado Moldando um Mundo Digital. Ele vai buscar apresentar uma cosmovisão bíblica, né, sobre a internet, sobre a tecnologia da informação em geral. É algo que eu recomendo bastante para quem se interessa por filosofia da computação, para quem se interessa pelo movimento cypherpunk, por cristianismo e para quem quer ler alguma coisa diferente. Esse livro é bem diferente. Ele vai mostrar, de certa forma, né, como que a tecnologia, que é algo que muitos assim, vão dizer que a tecnologia ela é neutra, mas a tecnologia ela, de fato não é neutra. A tecnologia ela possui objetivos. Então, qual é o objetivo de uma arma, por exemplo, sabe? Não é você, sei lá, coçar o braço. O objetivo de uma arma é atirar. Então, qual que é o objetivo da tecnologia blockchain? Hoje, você tem uma série de estados nacionais aí utilizando a tecnologia blockchain para diferentes objetivos. Então, a Estônia, por exemplo, é um país que aplica a tecnologia blockchain de maneira vasta em várias áreas. Enfim, é interessante e eu acredito que eles conseguem desburocratizar e, de certa forma, reduziram aí o tamanho do Estado de maneira incrível. E até escutei alguns falando, né, deles propondo a existência do Estado enquanto um serviço, né, que o objetivo final seria tornar isso voluntário, o que é algo interessante. Não sei se é verdade, nem se vai acontecer também, não duvido. Mas, por outro lado, você tem estados como o Estado chinês. O Estado chinês, ele pretende transformar o yuan, né, a moeda dele, numa moeda completamente integrada a uma blockchain. E nas mãos do Estado chinês, essa blockchain teria a função de simplesmente controlar e analisar a vida de todos, sabe? De controle social completo, de controle financeiro completo. Mas o ponto é uma tecnologia como essa, e aí eu precisaria de entrar em mais meandros do funcionamento, mas eu recomendo que vocês pesquisem sobre blockchains permissionadas. Um livro que ele vai trazer bastante coisa sobre isso é Blockchain Aspectos Jurídicos, se eu não me engano. Aspectos jurídicos, eu acredito que o nome seja esse, eu vou conferir. Ele é da Jus Brasil. Inclusive, não lembro o nome do autor agora, mas ele vai falar sobre as blockchains permissionadas, né, como uma, entre aspas, arma que o Estado pode usar. Mas essa blockchain não é uma blockchain. É como comparar a internet com uma intranet, por exemplo, entende? E aí, isso é como se fosse o Estado lhe colocando uma arma em sua própria cabeça e atirando. Porque, de certa forma, ele vai fazer com que as pessoas percebam que existe a possibilidade delas se organizarem de maneira semelhante ao Estado também para os seus próprios fins, para os seus próprios meios. Então, o Estado chinês organizar uma blockchain é praticamente a mesma coisa. Sei lá, vamos armar aqui o povo para que ele lute por nós, sabe? Essas armas podem se voltar contra você também. Então, o Estado buscando usar tecnologia contra o povo, é o Estado colocando, basicamente, uma arma, de certa forma, ali na mão do povo, sabe? Então, a tecnologia, as tecnologias como a blockchain, elas têm um objetivo, sabe? E o objetivo da tecnologia blockchain, tanto quanto uma arma, é o de atirar, é o de possibilitar a existência de arranjos descentralizados, de arranjos voluntários, de arranjos onde você tenha confiabilidade, onde você tenha uma publicidade de dados, ao mesmo tempo que existe uma anonimidade, né? Então, é uma coisa incrível, sabe? Eu realmente gosto e amo filosofia digital, filosofia da computação, filosofia da tecnologia, né? E realmente vejo isso aí como um forte, talvez, seria inesperado, sabe, ô Nicolas, eu falar há 200 anos atrás que a gente poderia viver determinadas mudanças sociais. Hoje, a gente consegue conceber já um pouco disso, porque a gente vê que existem armas que possibilitam essas mudanças, sabe? Então... As respostas, elas vêm surgindo cada vez mais. Sim. Cada tecnologia. É um horizonte que ele não é mais tão distante, entende? Então, a gente, há 500 anos, 600 anos atrás, não sei, existiam pessoas, né, que acreditavam, né, que a Terra era plana e que se você chegasse até um ponto do oceano você poderia cair, né? Mas à medida que o homem foi avançando e avançando nesse oceano, ele foi percebendo que ele poderia encontrar mais terra e, em dado momento, chegar do outro lado.
Então a gente também está, de certa forma, aí avançando nesse oceano da organização social. A gente pensava, até alguns séculos, talvez, que um mundo sem escravidão não seria possível, e uma escravidão, né, que eu digo assim, escravidão de corporal completa, né? E a gente ainda tem hoje muita escravidão em países muçulmanos, no interior do Brasil, na África, nos países ditatoriais aí, mas não é uma realidade mundial mais, nem algo bem aceito. E muitas pessoas, né, viam isso como uma coisa extremamente necessária. Então hoje a quantidade de pessoas que conseguem conceber, né, que o Estado moderno, né, esse Leviatã, ele não é algo necessário para a nossa existência, tem crescido cada vez mais, porque se enxergam a possibilidade de organização social sem isso. Então, por mais que a gente trabalhe com ética, a gente trabalhe com argumentos filosóficos, argumentos a priori, as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, com essas questões. As pessoas, elas têm dificuldade com essas questões. Elas precisam enxergar algo acontecendo e ver, dá para ser assim. Então, em medida que as pessoas têm visto coisas como as comunidades de criptomoedas, com suas organizações autônomas descentralizadas, têm visto coisas como comunidades P2P crescendo a todo canto, sabe? Elas têm pensado, bom, talvez dê, sabe? Talvez seja possível, né, extinguir essa entidade centralizadora, né? E aí tem um livro interessante, né? Esse livro, inclusive, né, eu não compartilho de uma boa parte. Eu imagino que uma parte da audiência aqui também não compartilho de uma boa parte do que ele diz, que é o Zona Autônoma Temporária. Esse livro ele inspirou muito, ele é da década de 80, se eu não me engano. Ele inspirou muito o movimento cypherpunk, dentre outros movimentos anarquistas, né? Ele é de um autor chamado Hakim Bey. E, pasme, Nicolas, esse autor ele é muçulmano, mas, entre aspas, aí, libertário, de certa forma. Ele é sufista, né, de uma vertente muçulmana um pouco mais, assim, mística, por assim dizer. E ele vai propor, né, uma série de organizações sociais, né, que na época dele, né, na década de 80, era algo assim um tanto quanto utópico. Ele vai abrir vários trechos do livro em que ele vai criticar fortemente a internet na época por ser algo que tem um potencial grande de construir bolsões de resistência ao Estado, mas que não acontecia, né? Então foi de fato uma galera que viu esse potencial nessa crítica dele e falou, não, a gente vai fazer isso acontecer então. Então, como que isso pode ser análogo, né, aos nossos tempos? A gente tem visto aí diversas iniciativas que as pessoas têm feito, diversas tecnologias, e é importante Nicolas, existir pessoas pessimistas, sabe? Porque as pessoas pessimistas, elas conseguem ver, né, os erros nas coisas, elas conseguem ver aonde as coisas podem dar errado. E aí, vendo onde as coisas podem dar errado, a gente vê como a gente pode acertar, né? Então, é importante que existam críticas, sabe, para que lacunas sejam preenchidas, né, brechas sejam fechadas e novas inspirações possam surgir, né? A ação humana, ela de fato é imprevisível, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe, assim, de fato, até onde a criatividade humana pode levar a gente em termos de tecnologia. Isso eu acho que é impossível de saber. A gente tem limitações, é claro, pelas leis da física, as leis da natureza, mas, assim, tudo dentro disso, né, a gente realmente não sabe. Então, eu não sei, talvez em pouco tempo todo mundo tenha armas em 3D e possa imprimir isso em casa com facilidade. Quando isso acontecer, sabe, o que vai acontecer quando algum vereador de alguma cidade der um vacilo muito e a galera ficar pistola, sabe? Ou quando o fiscal da Receita bater na porta, por exemplo? A gente não sabe. Então, há uma série de potenciais inexplorados. Então, uma sugestão, e é algo que eu penso hoje, é que, e é um fato, né, é que o principal meio, um dos principais meios do Estado, né, depois da educação, depois da mídia, né, e depois do bem-estar social, é a sua força armada, né? Os principais meios de se manter e de se propagar.
E hoje a gente tem um potencial gigante aí nesse meio de armas de impressão 3D, que poderia ser usado para imprimir armas para as pessoas, universalizado aí modelos de armas, enfim, diversos aí, para as pessoas poderem imprimir em suas casas, modelos de munições, para elas imprimirem com determinados materiais. Então fica aí um potencial que eu vejo como algo inexplorado que já deveria estar acontecendo. Saca? Sim. Então, espero que se alguém aí que tem alguma maneira de desenvolver algo parecido, leve essa ideia e que a minha palavra aí seja uma semente aí, um pão lançado sobre as águas. Aí. Exatamente. Para o pessoal que tem espírito empreendedor, tem muita coisa que pode ser feita. Com certeza, cara, com certeza. Para o avanço da liberdade em si, até que questão de resolver problemas, né? Resolver Com certeza, problemas cara. se você tem seu retorno financeiro. Sim, com certeza. E assim, cara, eu vejo assim, né, um potencial grande que a nossa geração tem. E esse potencial ele pode ser usado para o bem, né? Ele pode ser usado para o mal. Então a gente pode terminar como uma geração de pessoas que se revoltaram contra questões injustas e não fizeram nada além de reclamar, né? A gente tem que escolher como a gente quer ser visto pelo futuro, sabe? Sabe que a gente quer que os nossos netos vejam e falem, nossa, como que meus pais viram isso, como que meus avós, meus bisavós viram isso acontecendo e não fizeram nada, sabe? Ou a gente quer visto como, poxa, essas pessoas realmente encararam essa situação e hoje a gente tem um mundo, né, que eles construíram, sabe? Sim. Então acho que a gente tem uma escolha aí, né, em relação aos nossos atos. A gente deve escolher o que fazer. Bem interessante. Bem interessante. Bom, Show, Igor, mano. acho que hoje a gente falou bastante coisa. Com certeza, cara, com certeza. Foi muito bom. Você é o cara que tem massa. muito conhecimento, velho. Eu queria que você fosse o primeiro convidado. Nada. É bom que chama atenção pra galera assistir os anteriores e também me chamar pra outros aí, né? Se eles quiserem. Com certeza, com certeza. E quero agradecer aí pelo disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para passar um Nada, pouco cara. dessas É uma honra. coisas. É um prazer. E pedir pro pessoal se inscrever no canal. Como que é o nome mesmo? Perdão? Show. Qual que é o nome do canal mesmo? Revista Crucial. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link do Revista Crucial na descrição. Se inscrevam aí. Para Show. vocês puderem acompanhar o trabalho deles, que é um trabalho muito bom. E ainda vai ser desenvolvido também. Estou ansioso para ver que eles vão desenvolver. E, Sim. Igor, as portas aqui estão abertas. Pode ter certeza que eu vou te chamar de novo. Tamo junto, mano. Eu vou te chamar também lá pra Revista Crucial. Com certeza. Ou pode falar que eu estou à disposição. Fique esperando aí. E assim, a gente, né, tá completamente aberto também para receber convidados, sugestões de convidados, sugestões de temas, né, temas sérios, temas zoeiros aí, quaisquer temas que forem interessantes, que forem bons aí, a gente vai buscar, né, se esforçar para tratar. Amanhã a gente vai gravar o podcast sobre amanhã, né, no caso, dia 27 de junho, a gente vai gravar um podcast, né? Já vai ter saído, na verdade, o seu, acho que não vai ter saído o meu ainda, o meu vai sexta-feira. Não, suave. E aí a gente vai mandar aqui, botar o link depois aqui também, tanto do podcast primeiro que a gente fez, a gente vai fazer alguns podcasts relacionados a essa questão que eu falei aqui, Cypherpunk, né? Tem uma série aí preparada para isso, vai ser bem legal. Vou explorar alguns documentários, alguns livros, alguns fatos, alguns indivíduos, por exemplo, Julian Assange, né? E vai sair uma série também bem divertida, bem engraçada, sobre os grandes tesouros aí da TV brasileira, tudo que vocês estão imaginando mesmo, que é Grande Família, Bom Dia e Companhia, TV Globinho, enfim, Sessão da Tarde, Faustão, Nossa, todas essas coisas aí. Todas essas loucuras aí a gente vai estar explorando. E a gente também vai continuar, né, com alguns temas sérios. A gente tá tratando sobre racismo, né? Então é outra parada, né, Nicolas, que é tabu, entre aspas, aí no meio libertário, né? E a galera às vezes considera uma pauta aí de esquerda, uma pauta progressista, né? Mas eu acho importante a gente falar, né, cara, que ainda existem pessoas que são destratadas, né, por serem negras, por serem indígenas, enfim. Com certeza. Entre outras coisas, cara. E destratadas pelo Estado, né? Com incentivo do Estado, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro.
E a gente vai trazer também, vamos fazer uma série com vários convidados, né? Diversos convidados. O Nicolas aí já é um deles. Fica aqui o convite. E a gente vai trazer bastante gente legal aí pra vocês. Pô, cara, legal. E eu tô tentando trazer também aqui pro canal, tá 80% certo, um marxista. Eu quero conversar com... Maneiro, mano. Tem sobre o marxismo, não vai ser um tom de debate, na verdade. Ele vai uma conversa mesmo, né? Uma conversa. Legal, cara. Eu não vou me propor a debater, refutar nada, tirar dúvidas mesmo. Legal. Eu tô querendo conversar aí com o Rui Costa Pimenta, da PCO, inclusive. Tô negociando aí com uma galera do PCO. Uma galera do PCO eu vou entrevistar. Não sei se eu vou entrevistar o Rui, que é o presidente do PCO, mas eu vou falar com a galera do PCO aí já tá confirmado já. Só não tem data ainda, mas a conversa tá acontecendo, já vai ser massa, vai ser maneiro. Massa. Então, beleza, mas é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, obrigado pessoal, valeu Nicolas, tamo junto.